Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus seja com você e com os seus. Em todos os nossos templos, hoje nós temos um trabalho com as Mulheres de Deus às 15 horas. Mas sempre reuniões às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação do entendimento. Domingo, Santa Ceia do Senhor, em todos os nossos templos. Essa é a maior reunião da igreja. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Então, como é que uma pessoa pode dizer que anda com Deus e não tem nenhum compromisso, nenhum comprometimento com Deus? Então, Santa Ceia do Senhor neste domingo. Olha o que diz aqui em Atos 28, no 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Isso é uma situação totalmente inusitada. Ninguém espera passar por isso. Se coloca no lugar do Paulo. Uma cobra venenosa morde a sua mão e fica presa a sua mão. Vai gritar, vai. A maioria das pessoas, muito poucas pessoas, não tem medo de cobra. A maioria das pessoas tem muito medo de cobra. Tem gente que não pode ver. Tem medo. E aí você presta bem atenção nessa situação aqui. Ela mostra o espírito que estava nesse homem. E por mais que uma serpente venenosa presa à sua mão vai causar um pânico danado, você observa que quando uma pessoa está totalmente movida por um outro espírito, por um espírito de coragem, de fé viva, ela tem uma atitude, uma reação muito diferente, inesperada, uma reação sobrenatural. Porque a atitude que ele teve não era algo natural. Nós vamos convir, você há de convir que não foi natural. Ele simplesmente sacudir, chacoalhar, balançar a mão. Entendeu? Aqui, ó. Pronto, no fogo. E ela caiu. Você não vê ele gritar, você não vê ele saindo correndo. A Bíblia não fala que ele ficou ali perguntando: escuta, essa cobra é venenosa, ela mata muitas pessoas, já tem casos de pessoas que morreram após serem picadas por ela. Ele simplesmente ignorou. Aconteceu e ele ignorou. Ele tinha acabado de sofrer um naufrágio. Está com frio. Vai pegar uns gravetos para fazer uma fogueira. Uma cobra vem e pica a sua mão. Nós sabemos que o diabo na Bíblia, quando se fala do diabo, a serpente representa o diabo. Entendeu? A serpente representa o diabo. Então, você vê que a pessoa acabou de sair de um problema e nada pequeno, que foi o naufrágio. Vai fazer uma fogueira para aquecer, uma cobra venenosa pica a sua mão e fica presa. A Bíblia diz que ela ficou presa na mão dele.
E ele sacudiu ela no fogo. Ele ignorou. Tanto é que o pessoal, quando viu a cobra presa à sua mão, disseram, esse senhor é um assassino. Não pode ser outra coisa. Porque a justiça não lhe deixa viver. Ele já não deve ter feito muita coisa errada para estar passando por tudo isso. Aí ficaram ali esperando, viram que ele não morreu, ele não inchou, ele não morreu, nada aconteceu com ele. Aí começaram a dizer, ele é um Deus. Porque isso é impossível. Ele é um Deus. Mas por que ele teve esse resultado? Porque ele ignorou. Porque tudo aquilo causava medo, mas ele não cedeu ao medo. Tudo aquilo podia causar pânico, mas ele não cedeu a esse sentimento. Toda aquela situação, tanto o naufrágio quanto a cobra presa, venenosa, presa à sua mão, e a causa, isso é normal, o natural, é que cause pânico. Você sabe disso. Mas ele teve uma atitude de fé sobrenatural. Ele não cedeu ao medo. Ele não cedeu ao pânico. Ele ignorou aquilo. E quando uma pessoa não dá margem para sentimentos malignos, pensamentos, para a incredulidade, para o medo, ela supera a situação. Ela vence. Porque a fé é inimiga do medo. A fé viva é inimiga do medo. Entendeu? Não vai funcionar uma pessoa dizer que ela tem fé, mas ela tem medo. Porque o medo é um tipo de fé negativo. O que o Paulo fez e o que é que o Espírito Santo está te ensinando a fazer? Sacode isso tudo no fogo. Sacode. Ignora. Se você acabou de viver uma situação difícil e de repente outra já apareceu, sacode isso. Ignora, faça como Paulo. Ignora isso na sua vida, não ceda. Tenha uma atitude sobrenatural. Tenha uma atitude de fé. Ignora isso. Faça isso. Você vai ver como o diabo vai perder a força e vai cair por terra. O diabo, muitas vezes, é exatamente isso. Você acaba de viver uma situação, de repente ele já está te picando com outra. Está usando de situações para te atormentar, para tentar te pegar. Ignora problema, ignora essa situação. Ignora, não se envolva com isso. Sacode tudo isso. Sacode tudo isso. Em nome de Jesus. Ontem eu ainda falava do pessoal com medo da tempestade. Jesus foi lá para socorrer. Jesus era o quê? É Jesus, a coisa boa, o livramento, a bênção chegando, o socorro. Eles começaram a gritar, é fantasma, é fantasma. Você vê que o medo leva uma pessoa a uma cegueira tão grande, a uma falta de visão, que a pessoa não consegue enxergar mais nada. Até Jesus virou fantasma. Até coisa boa fica ruim. Às vezes está vindo uma coisa boa para a pessoa já vê como um problema. Até a bênção, ele não consegue enxergar como bênção. O Pedro estava andando sobre as águas e vivendo um grande milagre, um sobrenatural. Começou a olhar para o vento, para as ondas, não sei o quê, começou a afundar. Porque é isso que o medo faz, o medo afunda as pessoas, porque o medo é a mesma coisa que dúvida, que incredulidade. Quando você está com medo é porque você está duvidando, é porque você não está crendo. E ele vai afundar mesmo a pessoa. A pessoa afunda.
Você vê que o espírito que estava dominando o pessoal, os discípulos no barco, o Pedro, era tudo medo, da dúvida. Estava tudo sem espírito, sem visão. Mas de Paulo, não. Você vê que ele teve uma atitude, e aquela atitude é o que estava dentro dele. É o espírito que estava dentro dele, de coragem, de força, de certeza. Ele tinha uma convicção de Deus. Ele sabia que Deus era com ele. E é isso que Deus espera. Que você tenha a convicção de que o Senhor é com você. E que, de repente, veio mais uma situação para te afligir. O diabo está te picando. Tem uma cobra, um problema preso à tua mão. Sacode isso. Ignora. Não dê crédito. Em o nome do Senhor Jesus. Não dá crédito para isso. O que Deus espera que você faça? Que você ignore uma situação. Talvez essa situação que chegou aí para te afligir. Ignora. Não dê crédito a ela. Sacode no fogo. Porque isso aí não vai te fazer mal. Do mesmo jeito que essa serpente não pôde matar o Paulo, nem inchar, nem alejar, nem nada, esse problema não vai destruir com você, não vai te causar nenhum dano. Pode acreditar. Mas você tem que ter essa capacidade de sacudir isso aí, de ignorar. Não dê crédito. Segue a tua vida, como se nada tivesse acontecendo. Seja lá o que for, uma notícia, um diagnóstico, algo que aconteceu, ignora, conduz a tua vida, segue, igualzinho o Paulo. O Paulo sacudiu aquela cobra no fogo e continuou a vida dele. E as pessoas que estavam ali ao redor, a princípio achou que ele era um assassino, mas logo viram diferente. Acharam até que ele era um Deus. Que ele era um Deus. Porque quando Deus é com uma pessoa, o mal não pode vencê-la. Então, se você confiar no Senhor, o mal não pode te derrotar, o mal não pode te vencer. Sacode tudo isso no fogo. Isso mesmo, sacode, ignora. Deus é com você. Em nome de Jesus. Nada disso. Da mesma maneira que essa cobra não pôde fazer nenhum mal ao Paulo, porque ele tinha espírito de uma fé, a fé viva que controlava a vida dele, ele tinha um espírito de coragem, ele era ousado, ele não cedia nem se submetia a situações que estavam ao redor dele, não. Ele não andava por vista, ele andava por fé. Faça a mesma coisa. Não ceda ao que você está vendo, não, nem ouvindo. Ande por fé. Sacode tudo isso no fogo. Da mesma maneira que essa cobra não pôde fazer nenhum mal a ele, esse problema não vai fazer nenhum mal a você, não vai te destruir. Isso não veio para destruição. Manifesta a fé e jogue isso tudo por terra. No nome de Jesus. Envergonhe o inimigo igual o Paulo envergonhou o diabo aqui. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Dona Paula, como que estava a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? A minha vida estava destruída, principalmente no meu casamento. Eu casei há pouco tempo, não tem nenhum ano. E a partir do momento que eu voltei da lua de mel, minha vida assim se transformou. É só briga, só discussão, só xingamento, nada de bom, nada. A senhora dizia pra mim que antes de se casar era uma bênção, depois que casou, virou um inferno. Virou um inferno mesmo, a minha vida assim transformou por completo. Eu cheguei a um ponto nesses 7 meses antes de entrar na igreja, de mandar ele embora, eu preferia que ele fosse como eu cheguei a falar pra ele, eu preferia que ele fosse meu noivo do que meu marido, porque eu era mais feliz com ele como noivo do que como meu marido. Então olha, só briga, só discussões. E não pela gente, era briga e discussões pelos outros. Tudo que tinha era influenciado pelos outros. Não era uma briga assim constante comigo e com ele.
chegavam notícias de pessoas falando mal, de pessoas tentando interferir no casamento. E aquilo ia me deixando nervosa, era telefonema, era alguma coisa que alguém falou. E eu ia pegando aquilo e esperava ele chegar do trabalho e já discutia. Ou seja, um casamento que não tinha nem um ano, apenas 7 meses, quase se desfez. Quase não. Ficou por um triz. Só dizia pra mim que um não podia olhar pro outro, que já era motivo de briga, discussão. Era. Isso quando eu queria olhar, né? Porque a minha vontade não era nem olhar pra ele. Eu já não tava nem aguentando. Cheguei a falar pra minha mãe que eu pensava assim, que se não mudasse eu ia me separar. Diálogo não existia. Não. Antes sim, depois que casou não. A única saída que a senhora via pra resolver era a separação. Era a separação. Não tinha mais saída. Não tinha. Uma que eu não queria separação, né? Porque eu já venho também numa família de pessoas que já se separaram, né? Então vem aquele negócio da maldição hereditária, né? Então a gente falou assim, não, isso eu tenho que quebrar na minha vida também. Essa maldição acompanhava a senhora. Com certeza. Mas aí a senhora assistiu o programa Mudança de Vida hoje, veio buscar essa fé, começou a manifestar a fé dentro do Ministério Mudança de Vida. O que aconteceu na vida da senhora? Restauração. A partir do momento que eu vim para a igreja, que eu resolvi mudar de vida, teve restauração no meu casamento. A gente não briga mais, não discute mais. Tudo que, logicamente, que tem um problema na vida, né? A gente passa por problemas, mas a gente senta e conversa. Sem discussão, sem xingamento, somente com diálogo. Hoje tem diálogo dentro de casa. Tem bastante diálogo. A gente conversa. Eu mudei muito, a minha mente mudou, se abriu muito, porque para mim querer que alguém mude, eu também tenho que mudar. Eu deixei de ser uma pessoa egoísta, estúpida, grossa. Passei a orar mais e a pensar antes de falar, porque como a bispa fala, os pastores, a palavra tem poder, né? Então, é o que eu falei assim, então tem que parar, tem que pensar, refletir antes de falar. Isso que a senhora disse é muito importante, até porque antes de começar o testemunho, a senhora dizia para mim, pastor, antes de acontecer uma mudança no meu marido, uma mudança no meu casamento, primeiro teve que acontecer uma mudança em mim, não é isso? Com certeza. A mudança tem que partir de mim, primeiramente de mim. Isso eu consegui ter um entendimento aqui dentro da igreja. Porque antes a gente gosta de pôr muita culpa nos outros, né? Mas a gente não se culpa, a gente não vê o que a gente está fazendo de errado. E eu realmente vi o que eu estava fazendo de errado, refleti bastante, ouço bastante a palavra, entendo e, graças a Deus, só glória na minha vida. Aí aconteceu exatamente aquilo que a bispa sempre tem ensinado. Se muda a visão, se muda a fé, se muda o espírito, também muda os resultados. Muda, com certeza. Mudou também que depois que eu casei, eu não queria nem sair de casa. Eu não saía de casa nem para ir para uma padaria. Eu estava com síndrome do pânico. Eu não conseguia nem falar com ninguém. Era somente com o meu marido e com a minha mãe. Porque eu moro com a minha mãe, né? E com o meu marido. E então eu não conseguia nem sair de casa. E eu passei a sair de casa vindo para a igreja. A senhora tinha se tornado uma mulher extremamente triste, depressiva. Com certeza. Eu só chorava. Chorava, brigava, angustiada. Só isso. Mas veio para o Ministério Mudança de Vida, manifestou a fé viva e Jesus mudou tudo, restaurou o casamento da senhora. Restaurou, graças a Deus. Em quanto tempo? 2 meses e meio, porque quando eu comecei, eu estava vindo alguns dias. Aí eu escutei a bispa falando do propósito, me tocou e eu falei assim, não, eu vou enfrentar, eu vou me desafiar. Foi a partir do momento que eu comecei, eu já tive a minha bênção. O meu casamento restaurado, sem brigas, sem discussões, sem nada. Agora a gente tem um diálogo, ele vem e me traz todo dia para a igreja, a gente conversa sobre os cultos, a gente discute, a gente conversa, fala, eu explico para ele. Dona Paula, o que a senhora tem a dizer a essa mulher que nos assiste nesse momento, que talvez se encontra na mesma situação que a senhora se encontrou um dia? Que ela venha para a igreja primeiramente, que ela escute a palavra, que ela entenda que as pessoas têm que mudar a cabeça, têm que entender que não é só o parceiro que tem que mudar, a gente também tem que mudar e que com o Senhor a gente consegue sempre. Qual que é a importância hoje? O que significa para a senhora o Ministério Mudança de Vida hoje? Primeiramente é a mudança da minha vida de estar aqui, vencendo meus medos, como a bispa fala. Se você tem medo, mesmo com medo, venha. Lute, em frente. Eu estou aqui enfrentando meus medos e com certeza com o meu casamento restaurado e, se Deus quiser, com muito mais. Logo, logo, glorificando o Senhor com muito mais milagres e bênçãos na minha vida. Hoje a senhora pode dizer que é uma mulher feliz, realizada?
Com certeza, e muito. Abençoada. Abençoada, graças ao Ministério Mudança de Vida. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez está sendo afrontada, foi surpreendida de forma negativa por uma notícia, um diagnóstico, um acontecimento. E talvez isso veio para assustar mesmo, para apavorar. Veio como essa situação do Paulo aqui. Uma serpente presa à sua mão, apavora, desespera. Mas que ela tenha a atitude de Paulo, meu Pai. Da mesma maneira que Paulo sacudiu a serpente no fogo, que ela possa sacudir esse problema também. Que ela possa ignorar, da mesma maneira que o Paulo ignorou, que ela ignore agora. Porque eu sei que o Senhor é com ela. E seja lá o que veio, não é para a morte, não é para a destruição, não é para a derrota, mas o teu nome será glorificado na vida dela. Ajuda ela a crer, meu Pai, que ela não será derrotada nem envergonhada, mas que o Senhor é com ela. Passa do teu sangue sobre ela. Cobre ela com teu sangue. Ajuda ela a reagir a tudo isso. Ela se erguer com coragem, com força e jamais se submeter. Meu Deus, que a coragem domine ela agora. Que ela não ceda a medo, à incredulidade, ao terror, ao pânico. Que ela não permita que o mal encha a cabeça dela de pensamentos contrários e que ela seja dominada por sentimentos malignos. Mas que a convicção, a fé, a certeza, a segurança de que o Senhor é com ela, saia na frente. Dê força a ela, meu Pai. Dê força a ela. E que ela tenha agora a coragem de ignorar tudo isso, de sacudir tudo isso. Em nome de Jesus eu determino. Abençoa todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, todos que estão orando comigo agora, da saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. E quando ela beber dessa água, o espírito dela vai mudar, a visão dela, meu Deus, será aberta. Ela vai receber força, coragem, poder de reação, paz no coração. E não vai ceder a nada disso, mas vai sacudir tudo isso, vai ignorar tudo isso. Quando ela beber dessa água, ela vai receber força. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que haja abundância na vida dessa pessoa, meu Pai. Essa pessoa que vai ao banco e dizima, oferta, tem investido no teu reino. Meu Deus, onde ela estiver, que a prosperidade seja derramada sobre ela e a família dela. Que ela seja próspera em tudo. Que ela conquiste os sonhos, que ela tenha os desejos realizados, que as suas promessas se materializem na vida dela. Desperta mais semeadores. Porque quem planta no teu reino, colhe, meu Pai. O Senhor dá semente é para quem semeia mesmo. E se uma pessoa semear no teu reino, ela vai colher. Então que essa pessoa tenha coragem de semear no teu reino, porque sem dúvida nenhuma ela vai colher. Ela vai colher. Não há dúvida disso. Ela vai colher, porque quem planta, colhe. Onde esse programa estiver chegando, meu Pai, que bênçãos e vitórias estejam chegando também. E que esse lar seja inundado pelas tuas bênçãos, pelo cumprimento das tuas promessas em todos que estão comigo agora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água comigo e receba força, poder de Deus na tua vida, para ignorar tudo isso, sacudir tudo isso no nome de Jesus. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde eu vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, e você não pode esquecer disso. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Esteja entre nós. Deus abençoe muito você, conte conosco, vamos lutar. O Senhor está aí com você. Fique em paz. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.